Então vamos lá? Bom, já tá todo o mercado financeiro sabendo que mais um corte da taxa de juros vem aí e eu queria dar algumas opiniões aqui, preparar os investidores porque isso aqui pode não ser fácil de entender. Algumas pessoas estão fazendo boas críticas aí ao Galípolo, mas ele tá tomando porra dos dois lados, porque a própria base do governo, né, tem batido muito nele agora, porque ele não quis fazer algumas coisas, estão tentando jogar a culpa nele de coisas que ele não fez, tentaram culpar o Roberto Campos Neto pelo negócio do Master, ele saiu em defesa do Roberto Campos Neto, mesmo ele tendo sido indicado pelo Lula e o Roberto Campos Neto pelo Bolsonaro ali, a gente percebe que o Banco Central Independente foi a decisão mais acertada do Brasil dos últimos anos, né, se tá deixando o Lula e o Bolsonaro puto ao mesmo tempo, provavelmente é porque a gente tá no caminho certo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente precisa, então, entender aqui algumas dinâmicas meio complicadas. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz vai deixar aquele like na confiança. Você que não é sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregou, né? Ou te agregar, se trouxer alguma informação que você ainda não tem. O que acontece? O mercado financeiro, ele costuma precificar os movimentos muito antes dele acontecer de fato. Quando eu digo mercado financeiro, quem é o mercado financeiro? Quem é a mão invisível do mercado? Eu tô dizendo os gestores, né, de grandes fundos, eu tô falando o pessoal que trabalha na Faria Lima ali, tá do BTG, Itaú, Bradesco, blá blá blá. Todas as assets também, né, que cuidam de outros fundos, todo mundo que trabalha no mercado financeiro de modo geral. Existe uma opinião dessas pessoas sobre o que vai acontecer e o Copom se baseia muito, né, o Comitê de Política Monetária, ele se baseia muito na opinião do mercado financeiro para tomar as decisões ali de cortar ou não a taxa de juros, manter a taxa de juros ou não. Então, quando o mercado começa a dizer que a taxa de juros vai cair, ela cai. É uma profecia autorrealizável. Então, se a previsão do mercado é de corte na taxa de juros, você pode acreditar que ela vai cair mesmo, porque não é que eles estão prevendo, eles estão influenciando, de certa forma, essa decisão. E aí, o que a gente tem aqui? A taxa de juros está muito alta. Ela está em 14,75% ao ano. Eu não preciso nem falar para você do quanto é complicado manter uma taxa de juros nesse padrão, porque você já sabe. Você que tem um comércio, você vê que o comércio está meio lento. Você que tem uma loja num shopping, você vê que a coisa está fraca. Você vê que a coisa não está se desenvolvendo bacana. Você que tem uma lojinha de qualquer coisa, você vê que o troço está difícil. Não está conseguindo crédito, você não consegue expandir sua empresa. Então tudo isso é verdade. Então esse é um remédio amargo para tentar controlar a inflação. Ela desacelera a economia. A taxa de juros, se a gente jogasse para 40%, o Brasil pararia, porque basicamente ninguém consegue mais fazer nada, né? O crédito ele é importantíssimo nas relações comerciais dentro do Brasil. A inflação, que é o aumento de preço que a taxa Selic tenta segurar, a taxa básica de juros do Brasil, ela voltou a subir, a inflação projetada. Então você deve estar percebendo, você que vai comprar as coisas, deve estar pensando, nossa, tudo tá caro, parece que as coisas estão aumentando de preço. E aí veio essa porcaria dessa guerra com o Irã e piorou ainda mais as coisas. Por quê? Porque se já estava ruim, né? O diesel no Brasil aumentou de preço, a coisa não ficou bacana. Olha o tanto que o mundo é complexo quando a gente fala de economia. Quando você tem um aumento do diesel, toda a logística do Brasil fica mais cara e o Brasil é um país totalmente dependente de rodovias até hoje. A gente está em 2026 e o país ainda não tem ferrovia o suficiente. Então, se impacta no mundo, impacta na gente muito mais. Para você levar qualquer coisa, você precisa calcular o preço do frete. O preço do frete é calculado em cima do diesel, porque senão o caminhoneiro não tem como ganhar dinheiro. E aí a gente está com essa situação terrível, o preço de tudo está alto. Isso pressionou a inflação. Não só isso, né? A gente tem diversos outros problemas aí que geraram um aumento de preço. Só que, se é verdade que a inflação está alta, Raul, e a taxa de juros alta, ela não é o remédio para a inflação? Então eu subo a taxa de juros para desacelerar a economia, para diminuir a inflação, né? Para o preço ficar mais seguro aqui. Então a gente não deveria estar aumentando a taxa de juros, talvez, né? Se a gente está com esse problema. O problema é que a gente já chegou no limite do que dá para aumentar. Nesse cenário agora, com crescimento baixo como a gente está, com crédito caro demais, a economia brasileira, ela paralisou. Então, ela chegou num lugar que ela não está conseguindo se desenvolver. Os empresários não querem fazer investimento, não querem contratar. Todo mundo olhando e fala, caramba, cara, como é que eu vou pagar uma taxa de juros de 14,75? Se a taxa de juros básica é essa que o Brasil está emprestando, o empresário, para se financiar, muitas vezes ele precisa estar pagando 20%, 25%. E aí ele vai olhar para aquilo e falar, poxa, eu não consigo produzir retorno acima desse valor. É melhor eu pegar o dinheiro que eu tenho aqui de lucro e eu embolsar ele e investir na taxa de Selic do Brasil, né? Vou colocar ali no Alpo 11, que é o ETF aqui que a gente inventou, que deixa ali, vai render a taxa de juros e ainda vou pagar só 15% de IR. Pô, é melhor para mim, porque calcula aqui. Ah, eu sou empresário, Raul. Tem aqui, né? Não é pra você fazer isso não, você precisa investir no país que a gente tá precisando aí, mas só pra vocês entenderem a lógica que o empresário faz. Ele tem aqui 1 milhão no caixa. Aí ele fala, pô, será que eu coloco 1 milhão na minha padaria? Ou eu coloco 1 milhão e deixo parado o ano inteiro e ganho no fim do ano 147.500 livre, né, na minha mão. Então, na verdade, em vez de contratar pessoas, em vez de melhorar ali o ambiente de negócio, ele pega esse dinheiro, coloca na taxa de juros e fica sentado aqui sem fazer nada. Por isso que provoca desaceleração econômica. Aí, a gente já vem disso há 2 anos, então não tem mais ninguém que quer fazer investimento nenhum. O juro está muito restritivo, é um nível pesado, já teve o aperto suficiente e fica pior, porque o que acontece? Chega no momento que a inflação para de responder a esse estímulo.
tem outras coisas que puxam a inflação para cima também. Você viu que eu dei o exemplo do diesel? Não foi à toa. Eu dei o exemplo do diesel para te pegar de calça curta. Se eu colocar a taxa de juros agora em 30%, o preço do diesel diminui? A inflação vai continuar subindo? Vai. Se o custo para o produtor, né, que está importando fertilizante, aumentou, adianta eu aumentar a Selic? Eu vou conseguir fazer a inflação diminuir? Claro que não, ele vai repassar isso no preço do tomatinho, ele vai repassar isso no preço do pimentão, ele vai repassar isso no preço da carne. Se lá fora estão oferecendo pela carne, lá na China, por exemplo, estão oferecendo pela carne 2 vezes o que a gente está oferecendo aqui, adianta eu aumentar a taxa de juros básica? Vai fazer a carne ficar mais barata no Brasil? Não, né? Tá importando lá mais caro, o cara prefere vender lá. E ele vai vender aqui ao mesmo preço que ele vende lá, vai pressionar. Então, o Brasil não está conseguindo mais controlar a inflação somente usando a taxa de juros. Começou a falhar. Já houve aperto suficiente para conter a inflação e não está adiantando mais nada. Então, a inflação está pressionada, mas ela não está desancorada, ela não está saindo. Então, permite aqui um corte na taxa de juros para melhorar o nosso ambiente de negócio aqui interno, porque isso pode aumentar a nossa produtividade. Aumentando a produtividade do Brasil, por exemplo, você vê que é um remédio complicado. Aumentando a produtividade. Se eu produzo 2 vezes mais tomate, o preço do tomate cai? Cai, né? Porque a demanda, ou seja, quantas pessoas comem tomate permaneceu igual, mas a produção de tomate subiu. Nesse cenário a gente consegue fazer isso. Então, o Banco Central, ele está responsavelmente, de maneira muito correta, tentando não matar a economia, mesmo com a inflação incomodando, né? Raul, mas não deveria exigir do governo que ele pare de gastar, etc. Sim, mas o Banco Central ele não tem esse mandato, ele não tem esse poder de fazer isso. O governo, ele vai fazer o que quiser, e o Banco Central tem que fazer o que quiser a partir da perspectiva daquilo que o governo fez. Então, é um cenário complicado. Agora, quais são os principais riscos desse movimento aqui? Se a gente fizer um corte prematuro na taxa de juros, eu não estou dizendo que é prematuro, acho que já devia estar em 12%. Sinceramente, acho que já esticou a corda há muito tempo. Mas, se a gente fizer um corte prematuro, quem defende que o corte pode ser prematuro, diz que a gente pode reacelerar o preço, principalmente em serviço e câmbio. E a gente poderia ver uma desvalorização do real, né? Porque o real acabou de ficar abaixo de R$5 de novo, tá bacana, mas com esses juros menores, a gente tem menos entrada de investidor estrangeiro. Se a taxa de juros do Brasil tá 14,75% e a taxa de juros dos Estados Unidos está em 4,5%, o americano pega o dinheiro dele e põe aqui, né? E se a nossa moeda se valorizou, e ela se valorizou em relação ao dólar recentemente, tá muita gente pondo. Então, o corte na taxa de juros agora pode afugentar investidores. Agora, 0,25 não vai afugentar investidor nenhum, porque ele não tem onde arrumar essa taxa de juros no mundo. Isso é tudo conversa fiada quem tá falando isso. A moeda pode enfraquecer? Pode. Eu não acredito que vai. E outra coisa que algumas pessoas estão dizendo é que se o Banco Central errar agora, ele pode perder a credibilidade e depois precisar subir mais. Eu não acho que tá errando. Agora a gente precisa entender o seguinte, eu acho que a decisão está acertada, acho que o Brasil não aguenta mais, o empresariado brasileiro já está quebrando. Se você pegar a falência de pequenas empresas, está no recorde. A gente já não tem como mais lidar com a taxa de juros nesse patamar. Então, ou a gente começa a cortar esses juros agora, ou a gente pode entrar numa espiral que é o chamado estagflação, que é quando a economia não cresce e a inflação está nas alturas. O Japão entrou nesse ciclo e demorou muitos anos para se resolver, tá? O Brasil precisa ter crescimento do PIB, precisa ter crescimento real, precisa voltar a figurar entre as maiores economias, né? Lembrando que a gente já foi até a 6ª maior economia do mundo, a gente tá lá na 10ª, voltou para a 10ª agora. Felizmente, chegou a 11ª, voltou para a 10ª. Então, a gente precisa ter esse crescimento. Agora, qual que é o impacto para você que é investidor aí? Às vezes que eu pensando, Raul, eu não sei, cara, é muito nome, é inflação, é taxa de juros, sei lá. Se você é um investidor, 4 coisas podem acontecer. Vamos lá. Primeiro cenário, quem está na renda fixa, se você investe em renda fixa, ela está pagando muito bem no curto prazo, mas a tendência é de queda do retorno. Por quê? Tudo está indexado em CDI, né? Então você está aqui investindo, ganhando 15%, 16%, se a taxa de juros cair, você vai começar a ganhar menos. Então lembra disso. Você está aproveitando aquela última tragada de um cigarro que já fumaram ele inteiro, tá na bituca, tá? E viver machuca e o cigarro tá na bituca. Mas a tendência, então, é essa queda de retorno. Segundo, você pegou um pré-fixado gostoso, você é mais esperto. Eu tenho a malandragem, não tô em caixinha do Nubank. Eu fui ali, peguei um CDBzinho pré-fixado, tá pagando 16, 17. Você vai ganhar muito valor com a queda de taxa de juros, tá? Porque ele é sensível à marcação a mercado. Você pegou Tesouro Direto, por exemplo, pré-fixado, agora você vai ver o preço ir lá nas alturas, vai subir de preço ali. E você que pegou pré-fixado, você vai continuar recebendo tranquilinho, vai receber gostoso, não tem por que se preocupar. Você que investe em bolsa, terceiro cara aqui, tem ações. Você roeu o osso durante esses anos todos aí, né? Bolsa agora foi difícil pra caramba. Você vai comer a carne agora. Por quê? Quando a taxa de juros começa a cair, naturalmente, o investidor que está na renda fixa, ele vai migrar para a bolsa, porque ele quer ganhar dinheiro. A bolsa começa a subir. Você está vendo que a bolsa está em 190 e poucos mil pontos? É só na previsão, só na expectativa, só o cheirinho, né? O cheirinho da gasolina está fazendo o carro andar. Então, o negócio está bacana aqui, o crédito vai melhorar, as empresas vão crescer, você vai ganhar dinheiro. Quem está em ativos reais, quarto item aqui, sou dono de imóveis, essas coisas todas. Você está numa proteção muito gostosa caso a inflação volte.
E outra coisa, quando a atividade econômica melhora, você que tem aqui imóveis, etc., você tende a ganhar mais dinheiro. Raul, mas eu tô vendendo pra caramba, imóvel tá bacana pra caramba, etc. Vai ficar ainda melhor. Com o corte na taxa de juros fica ainda melhor, porque o financiamento fica mais barato, então você que tá no mercado real, né, você acaba ganhando mais dinheiro. A produção de alimentos, etc., tudo isso acaba melhorando pra você. E o que a gente tem aqui, então? O Banco Central, ele tem que fazer um jogo equilibrado. Se ele acertar, o juro vai cair de forma consistente, a bolsa vai subir, pré-fixado vai valorizar forte. Se ele errar, a inflação vai voltar com força, o juro vai subir de novo, o mercado sobe. Tem como ganhar dinheiro nos dois cenários. Tem como você se proteger com o título IPCA+, acreditando na inflação, os títulos têm títulos bons ainda. Tem como você pegar os últimos pré-fixados que estão com uma boa assimetria hoje. Tem como você investir, principalmente na bolsa, nos setores sensíveis a juros, está num bom momento, né? Você tem a renda fixa pós-fixada, CDI mais 112%, 115% CDI, que ainda tem uma oportunidade boa, pega com título com curto prazo, não vai pegar para longo prazo, tá? E você tem os ativos reais que te protegem contra qualquer tipo de inflação. Então você não precisa prever nada. Quem sabe sambar, samba em qualquer música. Ah, não, é Martim da Vila ser samba, é Diogo Nogueira ser samba. Sendo aqui no Brasil, não é isso? Então os ativos brasileiros aqui, para quem entende de ativo brasileiro, você tá sambando. Aqui não vai trocar a música. Ou no máximo, é um corte na taxa de juros um pouquinho prematuro, que eu não acho, tá? Sinceramente, acho que o corte tá até atrasado. Vou dizer isso aí para vocês. Acho que quando cortar, a atividade econômica vai responder muito bem, o pessoal vai querer mais corte. Acho que a gente pode ver uma taxa ele cair ainda mais. Acho que o mercado tá bacana. Agora, tem gente que vai perder dinheiro, porque não compreende essas nuances, né? Tem gente que tá ideologizado, tá apaixonado, tá querendo resultado de eleição. Ah, eu vou tirar todo o meu dinheiro do Brasil. Lembra as de 2024? Ah, loucura. Ah, nossa, o dólar vai a 6,40 agora, vai R$200, sei lá o quê. Não aconteceu nada disso, né? Então, o importante é sempre você não tentar prever a economia. É você agir de acordo com o que já aconteceu. Se você quiser aprender o que fazer exatamente com o seu dinheiro nesse momento, mas tem o seguinte, lembra, não é para todo mundo. Raul, quanto que eu tenho que ganhar? R$4.500 por mês ou mais. Não é sobrar de dinheiro para investir. É ganhar mais de R$4.500 por mês. Ou se você vive com seus pais. Ah, eu tô aqui, né? Moro com meu pai, no quintalzinho de casa aqui. Eu tenho aqui um quartinho na casa dos meus pais. Aí pode entrar de qualquer jeito. Então, você, quanto mais dinheiro você ganha, mais a UVP te ajuda. Mas tem que ser a partir de R$4.500. Então, você ganha 15 mil, ótimo. 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Porra, aí tem N soluções. Tira o seu dinheiro do país, offshore. Te economiza imposto, questão tributária. Ixi, aí eu resolvo o seu problema. Então, se você quiser aprender, entra aí, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário pra mim aqui. É bem rápido, aqui tem 10 perguntas que eu quero entender os seus objetivos. Você vai conversar com um especialista, vai ser guiado, é um ser humano, não é robô não. Vai conversar com o especialista, vai contar os objetivos e vai falar exatamente o que a UVP pode fazer por você. Então passa por esse formulário aqui. Muito além da escola, que é necessária para a maioria das pessoas, você ainda tem aqui soluções específicas, consultoria, câmbio, conta para empresa, tudo isso aqui eu resolvo para você. Qualquer coisa que você tem aí que envolve dinheiro, a UVP tem a melhor solução para você. E lá no nosso processo, depois de você entrar na escola, você vai aprender tudo. Raul, por que começa a partir da educação? Porque a educação é o que faz, né, a pessoa conseguir se desenvolver bem. Tem gente que já não estuda. Ah, saí da faculdade tem 4 anos, nunca mais estudei nada. Tá ficando bobo, tá pegando o cérebro e diminuindo cada vez mais, né? Eu não paro de estudar o tempo inteiro. Fui agora para a China estudar, vou para a França esse ano estudar, vou para Londres estudar. Eu tô o tempo todo estudando para manter a cabeça funcionando. Lembrando que a UVP tem um compromisso que é o seguinte: se você entrou na UVP e não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É assim, ó, você me pagou, imagina que é um restaurante, você me pagou, ah não gostei da comida, pega o dinheiro de volta, não tem problema. Então é sem risco para você, tá bom? Preenche lá que vai ser um prazer para mim. Agora, quem fica até o final aqui na UVP, que é o cara que é sardinha raiz mesmo, deixa like, assiste tudo. Porra, eu já entrei na UVP, continuo assistindo anúncios da UVP até hoje só para viver essa emoção. O cara ganha aqui o direito de ver as respostas das perguntas aqui, tem muita coisa legal. E lembrando que, poxa, às vezes eu vejo gente reclamar, né? Fala assim, ah não, eu vejo aqui o canal do Raul, mas sempre ele fala da UVP, etc. Pessoal, eu falo da UVP e ela se desenvolve a cada ano, mas eu não falo de outra empresa nenhuma, eu não faço publicidade. Então é o único lugar que você tem confiança que você tá vendo conteúdo sem publicidade nenhuma. Nunca fiz anúncio para banco nem nada. Então aqui, Waderise. Raul, estou esperando ter algum dinheiro para investir. Hoje estou no vermelho quando aliviar para juntar para um projeto pessoal. Mas quanto custa entrar na escola e quanto você recomenda para começar a investir? Olha, eu recomendo que você comece a investir desde sempre, desde quando você puder. Se você tiver R$100 sobrando, já vale a pena investir, tá? E na escola tem que preencher o formulário. Ah, por que tem que preencher o formulário? Porque se eu fizer um vídeo aqui, depois mudou de preço, ficou mais caro, aí eu vou ter que voltar corrigindo o preço? Não vou fazer isso. Então é melhor você ver quando tá certinho, tem que ir olhando. JR Baroli. Raul, qual a sua média histórica em percentual de rentabilidade por ano investindo em renda variável? Dá pra fazer um vídeo mostrando sua rentabilidade histórica, tipo de investimento no geral? Eu já fiz esse vídeo. Fiz esses dias agora, né? Eu mostrei pra vocês lá e olha que sem reinvestir os dividendos, a gente tava com, sei lá, 50 e poucos % ao ano aqui na carteira que a gente fez
aqui no canal. E eu nem atualizei ela, nem reinvesti mais. Mas ela ficou muito boa. Agora, isso é uma exceção, né? É óbvio que os anos foram muito bons. A gente teve muitas crises. Quanto mais crise você tem, igual a gente tá agora, tem mais você consegue comprar na baixa. Quando corrige de novo, você ganha dinheiro. Então tem gente que fala, o Ibovespa não saiu do lugar, né? Lá em 2008 tava em cento e poucos mil, agora tá em cento e poucos mil. Tinha gente que falava isso antes dele subir. Só que se você pegava, ele chegou a ficar 60. Aí eu não comprei a 100, né, amigo? Eu comprei a 60. Tem que entender essas coisas. O RLV falou, acabou a folguinha de domingo. Graças a Deus, tem que trabalhar. Tô brincando. Quem disse que os Correios foram pensados para dar lucro? O Flávio perguntou. Cara, toda estatal, ela existe para cumprir uma função social. Se o Correios não existe para dar lucro, por que o serviço não é de graça? Se a única função dos Correios, então, é cumprir a função social, por que ele não é igual ao SUS, né? Porque ele foi pensado para dar lucro. Vocês têm que tomar cuidado com ficar inventando essas coisas, né? Não foi usado para dar lucro. Isso é mentira. Todo governo que está na posição, quando o Correio está dando lucro, ele vai falar, olha, quanto lucro o Correio gerou. Quando o Correio não dá lucro, vai falar, não, que ele não foi feito para gerar lucro. A mesma coisa é a Petrobras. A Petrobras está gerando lucro recorde. Por que o governo, então, não pega todo o dinheiro da Petrobras e utiliza para subsidiar a nossa gasolina? Por que a gente não está pagando gasolina de graça? Porque a Petrobras está partindo de lucros bilionários. Dava para ser de graça. Sabe por que não? Porque as estatais brasileiras foram projetadas para gerar lucro. Agora, não gera lucro por má administração. Foram lá, aplicaram uma taxa nas brusinhas sem pensar nas consequências, aí diminuiu a arrecadação, não tá produzindo o resultado que era esperado, era para ser X de imposto, não tá gerando e além de tudo deu prejuízo. Cuidado, cara. Não é que chupando político o tempo inteiro, não, né? Vocês têm uma mania. Parece que, em vez do político aqui ter que dar satisfação pra população, é a população que tem que dar satisfação pra erro político. Que porra é essa, cara? Eu nunca vi uma merda num país desse. Tá maluco. Beijo pra vocês.